naquela época, a internet já estava vindo. Aham. E aí estava todo mundo comprando o quê? Passagem na internet, o hotel na internet. E aí eu comecei a falar assim, bom, isso foi ao longo, né, dos anos. Aí eu falei, então eu vou voltar para casa, porque eu não quero ter o custo de um monte de funcionário, de aluguel, aquela coisa da agência. Posso fazer tudo de casa, com o meu computador, tudo remoto, não tem problema nenhum. Reduzi a um funcionário só, fui para casa e consegui ter mais tempo para fazer os bolos em casa. E eu comecei a perceber que os bolos estavam me dando muito mais prazer do que o turismo. Porque foi uma coisa natural de o turismo estar diminuindo, né? E os bolos estarem aumentando. Aí chegou 2019, que foi, né, véspera de pandemia e tal. Eu ouvi falar em marketing digital, em lançar curso, não sei o quê. Eu falei... Aí o Marcelo, meu marido, falou assim, Renata, vamos ensinar? Porque nisso meu Instagram começou a ficar grande e as pessoas perguntando, me passa a receita, me passa a receita. Aí eu ainda tinha aquela coisa assim, ai, mas eu vou passar a receita, alguém vai querer ser concorrente? Que, na verdade, é uma grande bobeira, né? Imagina, o seu jeito, é o seu nome, isso não vai interferir. Aí eu falei, mas como é que a gente vai ensinar? Ele falou assim, Renata, tem muita gente que precisa. Porque é claro que tinha muita gente que queria comer um bolo sem culpa, né? Com muito açúcar, mas tinha muita gente que tinha restrição alimentar. E nessa época eu fiz contato com o pessoal da Celbra, que é a Associação dos Celíacos do Rio de Janeiro, quem tem doença celíaca, né? Que é uma doença autoimune, que não pode comer nada que tenha trigo ou nada que tenha glúten. E aí eu comecei a perceber que eu fui numa reunião de final de ano da Celbra e levei um bolo. E eu comecei a perceber que algumas pessoas se emocionaram ao comer um bolo. Era um bolo com recheio e tal, final de ano. Falou assim, há 18 anos eu não como um bolo recheado. E começou a chorar. Aí eu falei, gente, é muita gente. Apesar de ser 1% da população que tem doença celíaca, é muita gente que não é celíaca, mas tem uma intolerância muito grande ao glúten, ou ao leite, né, a PLV, ou tem diabetes, né? Cada vez a gente começa a ver que tem mais gente com restrição alimentar. E aí eu falei assim, caramba, essas pessoas estão muito além carentes, do que você imaginava. muito além do que ensinar uma receita. Aí eu falei assim, então vamos fazer um curso. E eu comecei o curso, que foi o curso Bossa, né? Foi o curso que a gente lançou com 5 receitas, que eram as minhas receitas de sucesso das lojas. Então eu ensinei 5 receitas. Hoje o curso tem 60 receitas. Uau! Entre doces, bolos, né? Fora os outros vários cursos que a gente tem de pizza, de pão, de bolos veganos, de bolos de festa, confeitados. Tudo isso, gente, sem glúten, sem leite e sem açúcar. Então, a gente começa a perceber, né, como você falou na introdução, que emagrecer ou ter um hábito alimentar mais saudável vai muito além do que você come ali, né? É de um estilo de vida que você tem, né? Não adianta você falar assim, eu só como comida saudável, mas você está fumando, você está sedentário, né? Então, acho que é uma coisa... Ruminando pensamentos negativos. Ruminando pensamentos negativos, exatamente, porque o nosso cérebro, né, rege o nosso corpo inteiro. Então, se a gente não tiver um estilo de vida um pouco mais saudável, e não é fazer milagre, não. A gente não está fazendo apologia para você ser zen e que você vai meditar todo dia. Gente, eu adoro meditar, mas não dá para ser todo dia, eu não consigo. Às vezes eu não tenho tempo para... né? Então, eu digo que a vida é uma questão de equilíbrio. E aí você pode viver feliz, você pode enfiar o pé na jaca um dia, você pode... Não, hoje eu vou focar numa alimentação mais saudável, porque você precisa entender que a vida é um equilíbrio em tudo. Emocionalmente, na alimentação, no exercício físico. Tudo que você faz com exagero, né, a gente tem que achar, será que vai ser bom o exagero? Tudo que é exagerado, né? Tudo que é muito e que é pouco... Que é pouco. Os dois extremos, né? Sempre vão trazer problema. É difícil ser equilibrado? Claro que é difícil. É mais no dia louco que a gente vive, né? A vida louca que a gente vive. É difícil, mas se a gente não fizer pela gente, né? Não é o outro que vai fazer. Tem um questionamento que eu trago muito nas lives que eu falo para as minhas alunas, se não eu, quem? Se não eu, quem? E eu digo para as minhas alunas também, você é a única pessoa que pode mudar a sua vida. Né? Você é a única pessoa que pode mudar a sua vida. Não adianta assim, você tem um marido, ele não vai mudar a sua vida, você vai mudar, porque você precisa dar o primeiro passo. E, às vezes, esse primeiro passo é difícil, eu reconheço isso. Mas você precisa querer. Você precisa entender que isso vai ser bom para você. Né? Então, se você não desejar uma coisa boa, se você não jogar para o universo, gente, olha, eu preciso isso que eu quero.
Não adianta você fazer novena, você fazer promessa. Às vezes funciona, mas assim, né? Você precisa dar o primeiro passo. Se não der o primeiro passo, precisa ir atrás, né? você precisa ir Vai fazer a novena, a oração, mas precisa ter um movimento para aquilo ali chegar até você. Inércia, né? E aí, às vezes, a pessoa assim, eu tenho um sonho. Tá, aí você vai falar assim, pô, eu tenho um sonho, mas o que eu faço para esse sonho ser realizado? Né? Eu digo que ficar na zona de conforto é o maior inimigo da realização de um sonho. Né? Porque para você realizar um sonho, você tem que sair da sua zona de conforto. Você tem que sair daquela coisa que é gostosinha. Mas o gostosinho, a sua zona de conforto, não vai te levar onde você quer. Eu costumo falar que tudo que é confortável para o cérebro não traz para a gente realizações. Então, é muito confortável ficar sentado no sofá comendo. É muito confortável não ir para o trabalho. Mas, se a gente buscar sempre o conforto, a gente vai ficar gordo, porque a gente vai comer o dia inteiro, e todo mundo pobre. Sem se relacionar, porque a gente não vai aprender a lidar com pessoas. Então, essa zona de conforto, ela é confortável para o cérebro, mas não para a nossa vida. Sim. Não para as nossas conquistas. E tem que tomar cuidado para o cérebro não te sabotar, né? Porque a gente inteiro. é o nosso próprio sabotador, né? O tempo inteiro, a nossa mente. Eu costumo usar no meu curso, a gente cria uma figura para essa mente, né? Que é como se fosse aquele anjinho diabinho, então a gente chama o diabinho de Cruella. Que é aquela vozinha que a gente chama de voz da mente gorda, que fica só hoje, um pedacinho pode, amanhã você volta. Já saiu da dieta mesmo, então você come. E ter a opção de comer doces saudáveis faz com que a gente consiga estabelecer novos comportamentos sem o sofrimento. Porque as pessoas acreditam que para emagrecer tem que parar de comer tudo. Cortam tudo. E você não vai conseguir manter uma vida cortando tudo. Não vai. As pessoas querem emagrecer e não vão mais em festas. E depois que fica magro, ela vai o resto da vida ficar sem festa? Então, é aprender a se relacionar com o alimento. Então, ter a oportunidade de ter acesso a doces saudáveis que vão fazer com que você não precise abandonar para sempre aquele paladar. Consiga continuar comendo doce que todo mundo gosta. O doce tem a memória afetiva, né? O bolinho da vovó, a gente... bolo, né? Bolo é uma coisa que está presente em todas as comemorações, em todas as eventos, famílias, né? O rico, o pobre... Todo mundo vai comer bolo na vida. Sempre vai ter aquilo ali. E traz uma memória afetiva. Quando você falou da pessoa que comeu o bolo e que chorou com 18 anos, na hora eu pensei, ela certamente se conectou a um momento da vida dela que ela queria muito voltar a viver, ter esse sentimento. E é muito comum, né? Por exemplo, tem essas lojas de bolo que você no mercado, que às vezes você passa e sente o cheiro, e aquele cheiro te leva lá naquele domingo na casa da avó, que tinha os primos correndo e brincando. Então, não é nem vontade de comer o bolo, é a vontade de viver aquele sentimento, aquele momento, reviver aquilo. Então, ter a oportunidade de conhecer uma pessoa que trouxe para 15 mil pessoas, ou seja, a sua receita... Tá, eu fico até arrepiada com isso, porque eu trabalho vendendo curso também, então eu tenho noção desse impacto. Então, a sua receita está chegando em lugares que nunca chegaria se você não fizesse isso. Nunca chegaria. A gente fala de 15 mil alunos e você imagina que, assim, cada aluna, né? É claro que a maioria das minhas alunas, elas são empreendedoras, então elas vendem bolo. Então, quanto você pessoas multiplica? Conseguem multiplicar, né? Eu falo que a gente tem um exército de confeiteiras saudáveis que vão levar saúde e realização para as pessoas. A possibilidade de comer um doce, uma senhora que tem diabetes e não pode comer um bolo, sabe, no próprio aniversário, uma criança, a PLV, né, a alergia à proteína do leite de vaca, pô, ela pode comer um bolo, ela pode comer um doce no aniversário dela, né? E uma outra coisa, puxando o gancho que você falou, eu tenho algumas pessoas que perguntam assim, mas em live, né? Porque as alunas já me conhecem um pouquinho mais, falam assim, mas esse bolo engorda? Aí eu falo, gente, olha só, vamos começar, vamos pontuar aqui. Tudo na vida engorda. Tudo engorda. Se você comer abóbora demais, você engorda. Se você comer chocolate demais, você engorda. Só que bolo não é uma refeição. Bolo é um agrado no coração, é aquela sobremesa, é um momento que você vai escolher comer um doce ou um bolo, né? Então, assim, se você comer metade de um bolo, claro que vai te engordar. Se você comer uma fatia fina de um bolo para dar aquele aconchego, vou matar minha vontade, é isso. Gente, isso não vai alterar a sua dieta. É claro, se você tem uma restrição alimentar, que você não pode comer um alimento, é uma coisa, né? Agora, se é uma questão de emagrecimento, de estilo de vida, gente, vamos ser, sabe, mais condescendentes com as suas vontades, com os seus desejos, dentro de um equilíbrio. E aí você não precisa deixar de comer o bolo, né? Às vezes fala assim,
tem quem tem diabetes. Esse bolo tem tâmara e tâmara pode levar a minha glicose. Gente, mas assim, a quantidade de tâmara é o bolo inteiro, não é uma fatia pequenininha do bolo. Então, assim, o que você fez de exercício hoje? O que você comeu na refeição, no café da manhã, no almoço? Será que te permite comer uma fatia de bolo à noite? Não, hoje eu já comi um monte de tranqueira, então vamos deixar o bolo para amanhã e aí eu já vou comer uma coisa mais equilibrada? É isso. O contexto alimentar, É um contexto alimentar e é um hábito de vida mesmo, sabe? A gente sabe que a gente está cada vez ficando mais velho, né? E eu acredito que 80%, né? Eu acredito não, tem em pesquisas, que 80% do sucesso de uma boa saúde dos últimos 10 anos da sua vida é o seu hábito de vida, que é um tripé de alimentação, de exercício físico e de sono. Então, se você tiver esse tripé, né? E cabeça, que rege tudo isso. Então, se você tiver isso e você conseguir, desde já, não é quando você tem já 80, 70 anos, desde já, né? Eu tô com 52. Então, assim, se eu conseguir pensar desde já, até agora eu não fiz nada. Começa agora. Vamos ter uma visão, né? A gente vai viver muito mais tempo, se Deus quiser. Então, o que a gente pode fazer para ter uma vida mais saudável e mais gostosa de se viver, né? Com 70, 80, 90 anos. Vamos pensar nessa... Uma vida funcional, né? Uma vida funcional, para não dar trabalho para ninguém, para a gente não estar sobrevivendo, né? Então, esse equilíbrio... Então, vamos cuidar da gente. Eu acho que a gente tem que cuidar da gente. Com certeza, com certeza.